A graça e a paz a todos, no nome de Jesus Cristo. Hoje nós vamos ler uma passagem que está em Lucas 20, capítulo 24, versículo 13 até o 35. O tema dessa passagem é o seguinte, não tire os olhos do propósito. Essa história que está em Lucas 24, 13, ela relata, fala sobre dois discípulos a caminho de Emaús. É uma das últimas narrativas do Evangelho de Lucas, tá? O contexto dessa história todos nós sabemos, tá? Jesus havia sido crucificado na sexta-feira e já havia se passado praticamente 3 dias, tá? E desde a sua morte. Ele então ressuscita e antes de falar com seus 12, vai ao encontro daqueles dois homens, discípulo da segunda geração, que estava desistindo e voltando para a velha vida. Olha só, aqueles dois homens acompanhou a crucificação. Depois de 3 dias, no domingo, após a ressurreição, ele estava decepcionado, voltando para casa, entendeu? Jesus, enquanto caminhava, aí de repente o que acontece? Jesus, olha só, aqueles dois estavam indo para Emaús, certo? Com certa decepção de tudo que havia acontecido, e de repente Jesus se coloca do lado deles e começa a conversar, certo? Jesus, enquanto caminhava, questionava porque eles estavam tristes, né? E ao olhar esses dois homens, olha só, quando nós olhamos a história desses dois homens ao caminho de Emaús, o que acontece? Esses dois homens, nessa história, nós podemos ver cada um de nós momentos em que também, eventualmente, desanimamos, entristecemos e até pensamos em desistir. A história desses dois homens praticamente reflete muitas vezes a nossa vida, nosso cotidiano, nosso dia a dia, entendeu? Seja pela perca, aí há um desânimo, há um desinteresse, há um esfriamento da fé, seja por causa de uma perca de uma pessoa querida, uma situação de luta que persiste mais do que gostaríamos, uma necessidade que de repente não conseguimos resolver, certo? Um questionamento que infelizmente aos nossos olhos não tem resposta. Bom, aqueles dois homens simplesmente eles depositaram a sua esperança, olha só, em algo que Jesus não veio fazer. A esperança deles é que Jesus viesse aqui na terra para libertar o povo do domínio romano. Mas a intenção de Jesus vir aqui na terra não foi para libertar o povo do domínio romano, foi para nos libertar, certo? Em algo que Jesus não tinha prometido. Jesus nunca havia prometido. Jesus prometeu que o reino dos céus estava próximo, não o reino dos homens, certo? Eles achavam que eles, como muitas pessoas, achavam que ele iria libertar a nação judaica da sujeição romana. Quando Jesus morreu, a esperança deles foram abalada. Muitas pessoas vê um quadro sem esperança, eles vê simplesmente a morte de Cristo como um fim, certo? Jesus tinha algo profundamente maior maior e melhor. Pecados, o perdão dos pecados e da vida eterna. Esse é o propósito de Jesus Cristo. Jesus Cristo veio para perdoar e nos proporcionar a vida eterna. Bom, aqueles dois homens estavam unicamente com a fé apenas no visível. E na maioria das vezes as nossas frustrações, as nossas decepções estão colocadas no local errado. Nossos olhos estão olhando para o local errado. Estamos olhando para dentro, para a nossa dor, para a nossa falta, para nossas limitações, para aquilo que não conquistamos, para o nosso eu. Outras vezes, os nossos olhos estão em amigos, parceiros, pessoas que pensamos que pode solucionar nossos problemas, pessoas que podem resolver as nossas causas,
Só que nós esquecemos de colocar os nossos olhos no único que pode resolver todas as nossas causas, todas as nossas petições, que é Jesus Cristo. Olha só, em ambos os casos, o nosso olhar está no lugar errado. A maioria dos casos, a maioria das nossas situações estão colocadas, a maioria das nossas esperanças estão colocadas em local errado. Percebem, olha só, percebe esses dois discípulos no caminho de Emaús? Jesus estava com ele. Olha só, a própria palavra diz que Jesus caminhava com eles. O problema ali não era o local. O problema ali não era Jesus. O problema ali era a incredulidade. Às vezes não importa o que nós estamos passando. O que importa é em quem nós cremos. Certo? E de repente a incredulidade fecha os nossos olhos, ofusca até a presença do nosso Jesus Cristo. Ele está conosco constantemente, porque quando ele subiu ao céu, ele falou: eu vou para o meu Pai, mas deixo com vocês o Espírito Consolador, nunca deixarei vocês sozinhos. Só que muitas pessoas se vê sozinho. Por quê? Coloca os olhos nas decepções, coloca os olhos no fracasso, coloca os olhos no que houve das pessoas erradas, no momentos errados. Essa passagem é um alerta para todos nós. Quando a dor se transforma em ressentimento, amargura, ela se torna pecado. Quando a dor se torna em ressentimento, a amargura, ela se torna em pecado. Sendo um pecado, podemos fazer uma analogia. A dor, ela pode funcionar como um fermento. Olha só. Não importa a quantidade, pois uma pequena porção pode ser suficiente para comprometer a nossa comunhão com Deus. Olha só. E com Deus e com as pessoas. O fermento não precisa ser muito, só precisa de tempo para fazer o efeito. Muitas coisas da nossa vida começam com pequenas doses, ao ponto de contaminar o restante todinho. Certo? Qual a revelação contida nesse trecho? Primeiro, Jesus é o verdadeiro e cumpre o que promete. Ele ressuscitou e voltou. Segundo, a comunhão com Jesus no partir do pão trouxe cura e ativou a esperança. Não devemos ocultar nossas dores, pois se contaminam o nosso coração. Pode também nos cegar e então nos fazer tropeçar e desviar do propósito de Deus para a nossa vida. Não devemos ocultar nossas dores, pois essas dores nos contaminam o nosso coração e com essa contaminação ela impede que nós consigamos ver o verdadeiro Deus, o que Ele tem para a nossa vida. Esses dois homens só tiveram a oportunidade de mudar a rota, olha só, e reconhecer a Jesus porque tiveram 3 atitudes. Qual foi a primeira atitude que eles tiveram? Eles convidaram Jesus para entrar na casa deles. Segundo, eles deixaram de assumir a posição, eles deixaram Jesus assumir a posição de anfitrião para celebrar a ceia. Terceiro, voltaram para Jerusalém correndo, ou seja, voltaram para a comunhão e o propósito de Deus para a vida deles. Quando eles convidaram Jesus para entrar na casa deles, eles permitiram que Jesus tomasse a posição de honra, e depois que ele ocupou a posição de honra, teve a ceia, a união. Depois que esteve os olhos abertos na ceia, através de Jesus Cristo, eles pôde compreender o caminho que estava indo, que era errado. Então, naquele momento que os seus olhos foram abertos,
eles voltaram para o caminho certo, que era Jerusalém, aonde era a bênção para eles. Nós precisamos convidar Jesus para entrar. Nós precisamos entregar o comando para Ele, e nós precisamos um dos outros e na diversidade que existe na comunidade. Nós precisamos um dos outros. Nós precisamos da companhia de todos, para que nós possamos estar unidos, que fala sobre a ceia, para ajudar mutuamente e permanecer no caminho certo, que nós aprendemos que o significado só existe com Jesus. Com essa pequena mensagem sobre o caminho de Emaús, nós devemos fazer o seguinte: lançar sobre Jesus todas nossas dores, todas as nossas decepções, todos os nossos ressentimentos. Nós devemos entregar tudo a Cristo. Nós devemos que abrir o nosso coração, nós devemos liberar perdão, devemos receber perdão, e para cada um de nós, nós devemos viver o que verdadeiramente a cruz significa na nossa vida. Só assim nós teremos comunhão com o nosso Deus. Está em Hebreus capítulo 12, versículo 14. Manter a paz com todos, pois só assim teremos comunhão com Deus. Mantemos a paz com todos, só assim manteremos comunhão, só assim teremos comunhão com Deus. Amém? Fica com Deus no nome de Jesus Cristo. Que o nosso Senhor Jesus Cristo venha abrir nossos olhos para o nosso entendimento, que não importa a situação, não importa as circunstâncias, uma coisa é fato: Jesus sempre está caminhando do nosso lado. Fica com Deus no nome de Jesus Cristo. Amém?